A primeira reação, fiquei muito contente. Fiquei muito contente porque ou seja, tínhamos trabalhado bastante para isto, ou seja, eu e as programadoras que eu já tinha contactado e que já tinha escolhido como a minha equipa ideal, potencial, a Laura Lopes, a Ana Bigote Vieira e a Diana Combo. Portanto, foram alguns meses de trabalho. E portanto ver que essa candidatura foi bem recebida e que tínhamos sido convincentes nas nossas propostas, obviamente fiquei muito contente. Ao mesmo tempo, acho que também houve uma certa consciência de um certo ou de uma certa disparidade entre de facto o facto real e tratar-se deste espaço que me marcou a mim e a muita gente antes e durante e depois de mim, e portanto há sempre um lado de irrealidade nesta ideia de dirigir o Teatro do Bairro Alto, tratando-se de um espaço que foi tão importante para a cidade e para o teatro em Portugal. Não, obviamente, sim, não diria que é um peso, mas é uma memória muito presente e muito concreta. Portanto, não se trata de nada abstrato ou transcendental. São, de facto, estas paredes foram o lugar onde a cornucópia trabalhou durante 40 anos e portanto, a maneira como o espaço foi usado, os caminhos que as pessoas percorriam, a maneira como cada sala servia para alguma coisa aqui, tudo isso está presente em todo este processo de vinda para cá de um novo teatro municipal. Portanto, isso informa necessariamente a nossa presença aqui e vai informar também o trabalho dos artistas que cá virão. Acho que trago-me a mim próprio, não é? Portanto, com tudo o que aprendi, com tudo o que esqueci, com tudo o que vi, e acho que isso, portanto, para mim há obviamente uma continuidade, porque eu não sou outra pessoa e portanto há toda essa experiência com aquela equipa também, que foi uma equipa que me ensinou muita coisa, a todos os níveis. Todos os artistas que eu conheci, alguns deles que virão fazer parte desta programação, outros que para já não, outros que eu sempre quis convidar e ainda não tinha acontecido, portanto acho que é uma conversa que continua, é um percurso que se prolonga. Sim. Essa pergunta é muito fácil, porque nós, desde cedo, que entendemos que esta criação do novo Teatro Municipal, que foi acompanhada, em termos de decisão, também da criação de um outro Teatro Municipal, do Luca, e que estes dois teatros municipais, de certa forma, recebiam parte da missão do Maria Matos. Para nós foi muito claro que havia uma ideia de especialização. E se o Luca especializa-se pelo público a que se destina, pelas crianças e jovens, para nós a palavra que mais marcou foi a ideia de experimentação. E portanto é o lugar do experimental, o que não quer dizer que sejamos os únicos a fazer artes performativas experimentais em Lisboa, não quero de todo dizer que tenhamos o exclusivo desse tipo de abordagem, mas quer dizer que estamos focados nisso e portanto que só vamos fazer isso idealmente. Sim, a ideia é ser 50-50, sim. Acho que também era uma coisa que, lá está, que existindo em outros espaços de Lisboa, uma programação internacional, eu acho que nós também vamos poder oferecer uma programação internacional regular e com um ritmo até
sobretudo nestes primeiros meses, bastante intenso. Nós, nos dias 11, 12 e 13, portanto, sexta, sábado e domingo, nós não vemos como havendo um dia de abertura, são os 3 dias, que têm mais ou menos o mesmo programa, ou seja, nos 3 dias podem ser vistos os mesmos 2 espetáculos e no segundo dia, no sábado, pode ser vista também uma conferência. E é então o mesmo programa, que são dois solos de dança, ou de performance, de 2 artistas que por acaso, coincidências, estudaram em Lisboa. Uma jovem coreógrafa brasileira, a Josefa Pereira, que agora vive cá, com uma peça chamada Hide Behind, e uma peça que já circulou bastante do coreógrafo italiano Alessandro Schiarroni, chamada Chroma, Don't Be Frightened of Turning the Page. Portanto, são obviamente artistas em momentos diferentes do seu percurso, para nós isso também era interessante. Têm em comum o facto de serem, por um lado, peças relativamente curtas, e também uma ligação formal, ou seja, têm os 2 uma ideia de movimento circular. Isso para nós pareceu-nos bastante curioso e interessante, começar um novo teatro municipal, não como uma espécie de tiro de partida, mas com este movimento de andarmos às voltas, portanto é com instaurar uma espécie de tempo cíclico e não de grande começo que apaga o que vem para trás e que inaugura qualquer coisa de nunca visto. Portanto, acho que é esta ideia de que o tempo tem qualquer coisa de cíclico também e que nós estamos influenciados pela memória e também projetamos no futuro. Acho que há aqui ou seja, acho que as próprias peças convidam a este tipo de suposições, porque são peças bastante minimais, bastante hipnóticas, que deixam o espectador fazer o seu trabalho de interpretação. E, portanto, são peças que até podem ter uma dimensão política, mas que não é imediatamente aparente. Claro, há muitas coisas, né? Temos uma programação bastante intensa. Eu destacaria, por exemplo, o primeiro concerto de música propriamente dito, que vai ser em novembro, da Adriana Sá, com o Ricardo Jacinto e o Iau Tembe, que é uma proposta, um convite da Diana Combo à Adriana para voltar a trabalhar com o Ricardo, com quem já não colaborava há algum tempo, e para juntos escolherem uma terceira pessoa com quem nunca tivessem trabalhado antes. Portanto, esta ideia de reencontro e de novo encontro também nos pareceu uma ideia forte, até como uma espécie de declaração de intenções para o futuro do próprio teatro. Há as coproduções, temos 2 coproduções internacionais que já estrearam e já circularam em festivais bastante significativos, bastante importantes do circuito europeu. Temos uma peça do Tim Crouch que esteve agora no Festival Internacional de Edimburgo e já teve uma carreira em Londres no Royal Court, que tem um título longuíssimo, Total, Immediate, Collective, Imminent Terrestrial Salvation, um dos títulos mais longos, que é uma peça que também por acaso tem a ideia do círculo, os espectadores estão dispostos em círculo, e fala de um apocalipse que está marcado, e está marcado porque está escrito, e está escrito porque nós estamos a ler em conjunto um livro que é o livro da própria peça. Portanto, é um espetáculo que joga com essa dupla dimensão da leitura e da representação, e com também uma dupla leitura da figura do dramaturgo, aquele que escreveu a peça, mas também alguém que é uma espécie de líder de um culto religioso que sabe exatamente o que vai acontecer e sabe porque escreveu. Portanto, esse é um espetáculo do Tim Crouch.
e um espetáculo do Federico Leone, que também estreou na Europa, estreou em Bruxelas. Ele é um artista de Buenos Aires, e esteve já no FITEI em junho, julgo eu, e vem agora finalmente chega finalmente a Lisboa, e é um espetáculo bastante pesado para nós em termos orçamentais e não só. Chama-se Eu Escrevo, Tu Desenhas, Eu Escribo, Vós Dibujas, e é uma peça que envolve 23 participantes locais, que vai ocupar a sala aqui do TBA na sua totalidade, portanto, sem bancada à partida, portanto, com o público a circular pelo espaço e a ver uma série de pequenos acontecimentos cuja ligação não se percebe imediatamente, e progressivamente isso vai se tornando claro. Portanto, é mais uma dessas propostas. Diria também, se calhar, um formato que para nós é interessante, tal como na abertura vamos ter 2 espetáculos possíveis de ser vistos no mesmo dia. Teremos essa prática da double bill, da sessão dupla, novamente em dezembro, novamente com 2 solos, mas neste caso de artistas que vivem em Lisboa. Uma peça um monólogo escrito pelo Alex Cassal, chamado Morrer no Teatro, interpretado pelo Marco Paiva, e que é uma peça que é uma herança ainda do Maria Matos. Era para ter estreado no Maria Matos em 2018 e nós integrámos-la na nossa programação. E vamos ter então em sessão dupla com uma estreia da Raquel Castro, com uma peça chamada Turma de 95, a partir da fotografia de turma do 9º ano, quando ela andava na escola, e que para nós também tem um aspecto muito interessante, que é uma peça a partir do arquivo pessoal dela, portanto mais autobiográfica não podia ser, mas ao mesmo tempo tem também uma relação com outro espetáculo, portanto, com algo que não é da vida dela, porque há um espetáculo do Alex Kelly dos Third Angel, chamado Class of 76, que tem exatamente o mesmo ponto de partida, que é partir da fotografia da turma dele. E, portanto, ela está a trabalhar também com o Alex no sentido de haver uma espécie de relação, de ponte entre os 2 espetáculos. Eu acho que programar é sempre esse trabalho de imaginar como é que vão estar as coisas daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Portanto, acho que nunca sabemos bem, é sempre esse exercício de imaginação. Isso por um lado, e portanto pode resultar, pode não resultar, pode fazer sentido na altura, pode não fazer, ou pode fazer ainda mais sentido do que imaginávamos. E acho também que, de qualquer maneira, portanto, há esta ideia de projeção, de lançar para o futuro, mas também tem muito qualquer coisa de retrospectivo, e aí, tanto para quem programa como para quem vê, que eu acho que, tal como naquela peça do Federico Leone que eu estava a descrever, as ligações entre as coisas muitas vezes só se tornam aparentes a posteriori. E, portanto, isso é um exercício que eu gosto bastante, o de ver que há fios condutores, que há relações entre os espetáculos de que nós gostamos e que queremos muito mostrar, mas também com a noção de que muita dessa leitura comparada, dessa rede de sentidos, mesmo para quem programa, ou sobretudo para quem programa, mas de repente só se torna evidente depois de voltarmos a ver. Francisco, muito obrigado. Boa, obrigado, Pedro.